Como descobrir o seu propósito? Ou, como alguns falam, o seu chamado, ou a sua vocação. São vários termos e palavras que são utilizadas com a mesma finalidade. E o propósito, a vocação e o chamado já foi motivo de grande angústia para muita gente. Ainda mais nos dias de hoje em que nós ouvimos muito essa palavra. O seu chamado, o seu propósito, a sua vocação. E a palavra, ela nos orienta e ela nos traz um caminho seguro a respeito do nosso propósito, a respeito do nosso chamado. Um caminho que não nos deixa ansiosos, angustiados. Um caminho que, sobretudo, não nos deixa com medo, não nos deixa perdido, não nos deixa sem direção. Quantas vezes eu já ouvi muitas pessoas cristãs, e eu já fui essa pessoa, que ficava perguntando e questionando a Deus sobre qual seria o meu propósito, que caminho eu deveria seguir, qual era de fato a vontade de Deus para a minha vida. Eu deveria ir para a esquerda, eu deveria ir para a direita, eu deveria continuar, eu deveria retroceder, eu deveria fazer igual a um, igual a outro. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que é que Deus tem para mim? E hoje eu quero falar sobre isso com você, enquanto a gente vai fazendo uma oração, o pessoal vai entrando, e se você quiser, você pode enviar essa live para outras pessoas assistirem também, tá bom? Paizinho, eu te agradeço por esse dia. Eu peço, Senhor, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, que eu seja apenas um instrumento, apenas uma voz, que onde essa palavra, essa mensagem chegar, vidas possam ser transformadas pelo teu infinito amor, possam encontrar o seu propósito, o seu chamado, e de fato toda angústia e toda ansiedade sair do peito. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar e convencer a cada coração acerca da tua vontade, acerca daquilo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos e filhas. Senhor, não permita que eu fale nada de mim mesma, mas que eu seja apenas um instrumento, apenas uma mensageira que corresponde à tua voz, Senhor. Que o Senhor possa falar com cada um que vai estar aqui e que vai assistir essa live. Amém? Pessoal, a gente vai começar então em Efésios, no capítulo 1, no verso 4. Se você vem para a live com a sua Bíblia, você pode abrir em Efésios capítulo 1, verso 4. Olha como esse texto responde muitas das nossas perguntas e é um bom caminho para a gente começar a entender um pouco mais sobre o nosso propósito. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Olha que forte isso. O Senhor te escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então veja que uma das primeiras coisas que nós precisamos compreender é que o Senhor, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, Ele já havia te escolhido, Ele já havia te criado nele, com um propósito. E a palavra diz que é com um bom propósito da sua vontade. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito do propósito e do chamado é que o propósito não é nosso, o propósito é de Deus para nós. É claro que você pode sim escolher um caminho onde você vai determinar qual será o seu propósito, o seu chamado, qual vocação você quer seguir.
Você pode fazer isso, mas eu acredito que se você está nessa live é porque você deseja, através das escrituras, compreender qual é o propósito de Deus para você. E a palavra nos revela que esse propósito, o bom propósito da vontade de Deus, já estava presente antes mesmo da fundação do mundo. Olha que forte isso. Isso para nós é um mistério a ser revelado. Então, o nosso propósito não é nosso, é dele. O nosso chamado é dele. Quando alguém te chama, o chamado não é seu, é daquele que te chamou. E o nosso principal dever é caminharmos segundo esse bom propósito da vontade de Deus. Mas como é que a gente faz isso na prática? Veja que uma das primeiras palavras que eu li aqui é que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida antes de nos depararmos com esse propósito, esse chamado que já está posto na sua vida. Por que já está posto, Isabelle? Porque já existia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. E eu tenho como te provar isso. Se a gente for para o livro de Jeremias, eu quero que você vá anotando tudo isso, Jeremias capítulo 1, no verso 5, a palavra de Deus confirma isso, diz assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, no livro de Jeremias e também no livro de Efésios que nós acabamos de ler, nós temos a certeza de que esse propósito, esse chamado já está posto. E aí você pode perguntar para mim, mas por que eu ainda não percebi, eu ainda não entendi, eu ainda não sei do que se trata? Eu ainda não consigo compreender exatamente o que é que eu preciso fazer. Eu ainda não consigo compreender exatamente o que é que eu tenho de que forma que eu tenho que me mover agora. Gente, tá aparecendo umas coisas aqui, eu não sei porquê, viu? Se alguém souber, me fala. Aparece um joinha, uns fogos de artifício e eu não tô fazendo nada para isso acontecer. Aí vocês me falam. Então, o que é que eu preciso então fazer para que eu possa compreender esse propósito que já está posto antes mesmo da fundação do mundo, né? E aí nós precisamos ir para a palavra, entender que nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então esse é o ponto número 1 do nosso propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Hoje pela manhã, e nós estamos de fato passeando pela Bíblia, porque é nela onde nós encontramos as nossas respostas. O Senhor falou comigo em 1 João, no capítulo 1, no verso 15. E olha isso: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, e algumas traduções falam concupiscência, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o primeiro nível que nós precisamos entrar para compreendermos o nosso propósito, o nosso chamado, é no nível de santificação. É um lugar onde nós precisamos nos abster completamente, retirar completamente de nós as concupiscências, as cobiças carnais. Nós não devemos amar este mundo e nem nada do que há neste mundo. Por isso, muitas vezes nós estamos confundidos quanto ao nosso propósito, porque sempre quando nós pensamos no nosso propósito, no nosso chamado, nós pensamos em coisas extremamente rasas, extremamente egoístas, muitas vezes até ambiciosas. Coisas que estão postas no mundo, coisas que fazem parte da cobiça dos nossos olhos. Então, quantas vezes você pode ter imaginado, e eu tô falando isso por mim mesma, que o seu chamado tem a ver com um cargo específico, com uma cadeira específica que você vai sentar,
com um status específico que você vai ter na sua vida, com uma profissão, com um lugar de destaque. Talvez você tenha pensado muitas vezes que o teu chamado tem a ver com o seu dom, e aí você imagina o seu dom é cantar. Você tem um dom de cantar, um dom de tocar, então você pensa que o seu chamado e o seu propósito de vida é em um dia estar num palco cantando para milhares de pessoas. Talvez você já pensou que o seu propósito e o seu chamado de vida seja atingir um determinado cargo, atingir um determinado nível na sua carreira profissional. Isso era o que eu pensava, isso era o que eu imaginava. E eu lutava e trabalhava muito para alcançar isso, porque para mim era nítido que aquele cargo, aquela cadeira, aquela carreira seria exatamente o meu propósito, o chamado de Deus. Afinal de contas, a faculdade que eu fiz, os dons que eu tinha, a facilidade de estudar, tudo me levava a crer que o meu propósito de vida, o meu chamado tinha a ver com um cargo, tinha a ver com uma carreira. E quando o Senhor ele me chamou para a santidade, quando o Senhor ele te chama para a santificação, você vai perceber que uma das coisas que acontece com você é algo chamado renúncia. E a renúncia é quando você vai se abster da sua vontade, é quando você vai renunciar àquilo que brilha aos teus olhos, para que você possa aceitar, assumir e corresponder ao chamado, à demanda e ao real propósito de Deus para você. Então, sermos chamados para sermos santos é sermos chamados para sermos conforme o plano original de Deus. A santificação, ela se trata de arrancar a corrupção da sua carne, arrancar a corrupção dos seus olhos, arrancar a corrupção do seu coração. Então, quando você tira essas corrupções, quando você tira essas, vamos falar traumas, porque são coisas que te transformaram ao longo da vida, coisas que colocaram em você que não foi Deus que colocou. Então você volta ao seu estado original, você volta ao combinado que você fez com Deus antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Porque ele fez um combinado com você, assim como ele fez um combinado com Jeremias. Jeremias estava ali falando para Deus que ele não estava preparado para ser um profeta para as nações, como Deus estava chamando ele. Que ele não se sentia pronto para aquele propósito, não se sentia pronto para aquela demanda. Então Deus lembrou ele que antes dele ser formado no ventre, ele já tinha sido criado em Deus. E naquele momento, em espírito, em Deus, o propósito dele já havia sido acertado com Cristo. Então, quando ele vem para a sua vida carnal e terrena, ele começa a se deparar com, talvez, aquilo que ele achava que eram impossibilidades, inabilidades, e Deus oferece para Jeremias uma demanda para aquele tempo. E a demanda que Jeremias recebeu não foi uma demanda fácil, foi uma demanda muito difícil. Jeremias foi chamado para falar coisas extremamente difíceis aos filhos de Deus. Ele foi chamado para ser um profeta, não um profeta que iria anunciar coisas maravilhosas e lindas, mas um profeta que iria ter que ter até uma certa dureza ao falar. E ele estava realmente temeroso com aquele chamado, com aquela demanda. Existia uma demanda. E Deus, já sabendo dessa demanda, antes mesmo que ele fosse formado, o chamou, o designou profeta das nações. Então, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa vocação, seja lá qual nome você quiser dar, ela existe para corresponder a uma demanda específica. Uma demanda que não é você que cria, é Deus que cria. Quantas vezes nós estamos quebrando a cabeça, angustiados de um lado para o outro. Eu falo muito sobre isso aqui no meu Instagram e eu falo isso com todo o cuidado possível, porque isso é o que eu experimento na minha vida de fé. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso ativismo,
Porque o nosso ativismo, muitas vezes, ele está baseado, ele está fundamentado na nossa cobiça, na nossa concupiscência. E nós podemos dizer que, mas eu quero fazer isso porque eu vou fazer um bem para a sociedade, eu quero cantar porque eu vou fazer um bem para as pessoas. Veja, eu não estou falando que você não tem que usar os seus dons e talentos, pelo contrário, você tem sim que usar os seus dons e talentos em seu máximo potencial e servir a todos ao seu redor com todos os seus dons e com todas as suas habilidades, mas isso não é tudo. O seu dom, o seu talento, as suas habilidades não é tudo. Não é um mistério do grande propósito, não é um mistério do grande chamado para a sua vida. E quantas vezes nós estamos frustrados, tristes, porque parece que esse dia em que o auge do nosso chamado e do nosso propósito nunca chega. Esse evento único e exclusivo de destaque na nossa vida parece que nunca chega. E parece que a gente sempre está procurando um lugar onde se levantar, onde encontrar, onde preencher esse vazio existencial do que, para que eu tô aqui então? E o para que eu tô aqui tem que ter a ver com a sua vontade? O para que nós estamos aqui tem que ter muito a ver com a vontade de Deus para nós. Foi para isso que nós fomos chamados, para o bom propósito de sua vontade. Então nós precisamos entrar nesse lugar onde nós não amamos o mundo, onde não amamos o que há no mundo, onde nós não somos rasos, não somos superficiais. E agora eu quero ir um pouco mais profundo com vocês. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 4. Olha, a gente vai fundo hoje, viu? 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, e a gente vai para uma parte um pouco mais prática a respeito disso. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Por essa razão, 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, é isso mesmo? Deixa eu ver, só um minutinho, gente. Não é isso não, peraí. Vamos lá. Ai, gente, eu acredito que eu anotei errado aqui. Mas eu vou falar para vocês esse texto, depois eu coloco aqui para vocês, tá bom? Mas é em Coríntios, depois eu vou colocar para vocês. Meu pai, se estiver aí, manda aqui para mim esse texto, tá? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós não podemos estar preocupados com os nossos leves e momentâneos sofrimentos. Porque o que nos espera é uma coroa de glória. Então, os nossos leves e momentâneos sofrimentos não devem ocupar a nossa cabeça, porque tudo que está aqui é passageiro, é transitório. Mas existe algo que foi reservado para nós, que é eterno. Era esse texto que eu queria encontrar para ler para vocês e eu anotei ele errado aqui. Então, o que acontece? Quando nós nos importamos com os nossos leves e momentâneos sofrimentos, quando nós damos muita vazão para as nossas necessidades leves e momentâneas, para aquilo que é transitório, para aquilo que é raso, para aquilo que é material, para aquilo que é carnal, no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, nós não treinamos o nosso espírito, nós não treinamos a nós mesmos para olharmos para aquilo que é eterno. Porque o propósito de Deus para nós, ele é um propósito de eternidade. É um propósito que vai além de você e da sua própria vida. É um propósito que perdura por gerações. É um propósito que se converge em Cristo. Então veja, quando nós... Agora eu vou falar de um jeito prático para vocês. No nosso dia a dia, vou dar um exemplo. Eu sou mãe. E no meu dia a dia com a minha filha, eu passo por inúmeros leves e momentâneos sofrimentos. Acordar de madrugada, estar doente, ela estar doente, eu ter que cuidar dela doente. Fazer as coisas dentro de casa, levantar sem ter vontade.
ouvir ela chorar muitas vezes, querer que ela coma e ela muitas vezes não querer comer, ter que, exausta, fazer muitas coisas para ela, servir a minha casa, servir a minha família. O dia a dia de uma mãe, ele tá cheio de leves e momentâneos sofrimentos. Eu não sei como é o seu dia a dia, mas pode estar repleto de leves e momentâneos sofrimentos. E quantas vezes uma mãe dentro de casa, ela se questiona, como eu me questionei várias vezes. Senhor, mas eu estou aqui num lugar onde não tem nada a ver com o que eu estudei, não tem nada a ver com o que eu busquei a minha vida toda, não tem nada a ver com o que eu imaginei que seria o meu propósito de vida. Muitas vezes num lugar escondido, num lugar onde ninguém me vê, passando por esses leves e momentâneos sofrimentos da vida que acontece no nosso dia a dia, e aquilo vai angustiando e parece que você está num lugar, mas você deveria estar em outro, que você está num lugar, mas você talvez gostaria de estar em outro. Quantas vezes na maternidade eu desejei estar no meu escritório de advocacia, vestir uma roupa, um terninho e trabalhar, fazer minha audiência, estudar para o concurso que eu gostaria, ter aquele cargo, ter aquela cadeira, e eu me encontrava dentro de casa, servindo a esse chamado da maternidade. E quantas vezes o Senhor, Ele me fez olhar para esses leves e momentâneos sofrimentos, e instruir a minha alma, instruir a minha carne mesmo e subjugá-la, para que o meu espírito se fortalecesse em Cristo e para que eu olhasse para Ele e pudesse entender que aquele chamado, aquele propósito, ele me atravessava, ele era eterno, ele é eterno, ele é além de mim. Então a carne, a concupiscência da carne, ela deseja um cargo, ela deseja ser vista, ela deseja ser amada, ela deseja ser desejada. E na maternidade a gente é pouco amado e temos que dar muito amor. Nós não somos recompensados pelos nossos filhos da maneira como a gente se doa para ele, pelo menos não num primeiro momento. Você entrega muito, você entrega tudo e recebe muito pouco no primeiro momento. E essa recompensa que não é rápida, essa recompensa que não satisfaz rapidamente a nossa carne, essa recompensa que não nos satisfaz tão rapidamente naquelas necessidades carnais e existenciais que nós temos, muitas vezes pode desviar de nós o chamado que está posto, o propósito que está posto para aquele momento, para aquela fase da nossa vida. Então, o chamado de Deus, o propósito de Deus para nós, ele está posto na nossa jornada de vida. Tudo aquilo que ele coloca no nosso caminho, ele vai nos dando graça para poder realizar, para poder fazer, e aquilo vai além de nós. Então, quando eu ignoro uma madrugada e olho uma madrugada sem dormir e olho para minha filha, nela se encontra uma geração. Nela se encontra uma nação, nela se encontra algo que vai além de mim, nela se encontra algo que vai permanecer até depois de mim. Nela se encontra o legado e uma herança que o Senhor me deu, que vai ser perpetuada pela eternidade. Então veja que eu dei esse exemplo para vocês, mas eu quero que você comece a perceber que na sua vida, no seu dia a dia, quando você se coloca num nível de santificação a Deus, quando você se coloca num nível de tirar de você a sua corrupção, quando você se coloca num nível de alinhar o seu coração com o coração de Deus, aquilo que Ele coloca na sua jornada, você trata com zelo, você trata com amor, porque aquilo vai além de você. Então, quando você decide não responder a uma violência na mesma altura, quando você decide dar a outra face,
quando você decide renunciar à sua própria carnalidade, os seus próprios impulsos, quando você decide não agir por instinto, mas você decide amar o seu inimigo, amar aqueles que te ferem, permanecer mesmo quando as coisas estão ruins. Perseverar nessa porta que Deus abriu para você, perseverar nas pessoas que Ele colocou no teu caminho. Quando você está agindo dessa forma, quando você está agindo dessa maneira santa e irrepreensível, como nós lemos em Efésios, nós estamos fazendo aquilo pelo qual nós somos escolhidos a fazer, chamados a fazer. Nós estamos fazendo parte do bom propósito da vontade de Deus. Então talvez o Senhor ele vai chamar você para muitas coisas na sua vida e ao longo da sua jornada. Coisas que não serão tão simples como o chamado de uma mãe, que é óbvio. Se você é mãe, é óbvio que você tem o chamado de maternar. Se você é pai, é óbvio que você tem esse chamado. Talvez o Senhor ele tenha muitos chamados que hoje não são tão óbvios, que hoje não fazem o menor sentido para você. Mas você só vai estar pronto para olhar para essa porta com um olhar de amor e para aproveitar a porta que Deus vai abrir na tua direção e para corresponder à demanda, se você tiver com o olhar santificado, se você estiver com o teu espírito conectado com Deus. Porque se você não estiver com o teu espírito conectado com Deus, Satanás vai abrir portas na sua direção, vai trazer oportunidades para você. Oportunidades e portas que vão sanar as suas necessidades e cobiças carnais. Coisas que para você serão aparentemente maravilhosas, assim como a palavra diz, há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é destruição. Porque Satanás ele sabe aquilo que mexe com o teu emocional, aquilo que mexe com a cobiça dos teus olhos, ele sabe aquilo que mexe com a tua ambição, ele sabe aquilo que mexe com o teu ego, ele sabe aquilo que mexe com o teu eu. Mas todas as vezes em que nós optamos por entrar por uma porta que satisfaz a nossa cobiça, ainda que aos olhos de todo mundo ela pareça uma porta linda e maravilhosa, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Do que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Veja só, nós acabamos de ler em 1 João capítulo 2, no verso 15, o apóstolo João está falando, não amem esse mundo, porque quem ama esse mundo e as coisas que nele há, o amor do Pai não está nele. O amor verdadeiro do Pai não está nele. E se o amor do Pai não está em você, o amor da terra está dentro de você. E se o amor terreno está dentro de você, você provavelmente vai optar por portas que satisfaçam a tua carnalidade. E ainda que elas pareçam maravilhosas, como o apóstolo Paulo diz, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, ainda que você sacrifique todos os seus dias nisso que você acredita que é o teu chamado e o teu propósito, ainda que você queime tudo que você tem, ainda que você tenha o dom mais lindo do universo da profecia e saiba todo o conhecimento dessa terra, se você não tiver este amor perfeito dentro de você,
Este amor que não combina com o amor terreno, que não compactua com o amor terreno, que não disputa lugar com o amor terreno. Ou é o amor do Pai que está em você, ou é o amor pelas coisas terrenas que estão em você. Ainda que você faça grandes feitos, ainda que você faça a obra de Deus, pensando estar fazendo um grande propósito, nada você será. A palavra de Deus diz: nada serei. Nada serei. E depois ainda o apóstolo Paulo fala: agora nós vemos como um reflexo obscuro, como em espelho, e então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou conhecido. Talvez hoje para você cumprir as demandas que parecem tão enfadonhas, tão fatídicas, de dar atenção à tua família, de dar atenção às pessoas que te procuram, de ajudar mesmo sem ser visto, de fazer muitas obras mesmo escondido, mesmo que ninguém esteja te vendo, te agradecendo ou te aplaudindo. Talvez você esteja aí resolvendo milhares de demandas no seu dia a dia, demandas que não te promovem, demandas que não te colocam em nenhum lugar de destaque, demandas que não te colocam em nenhuma carreira, e talvez você esteja fadigado e cansado, porque você ainda não está aceitando praticar, fazer as coisas que estão na sua mão com fidelidade, sendo fiel no pouco, para que o Senhor possa te colocar no muito, para que o Senhor possa confiar as muitas coisas que Ele tem reservado para você, as muitas demandas que Ele tem reservado para você, porque o chamado nada mais é do que corresponder às demandas de Deus. Mas a tua fidelidade tem sido baixa, tem sido uma fidelidade que murmura, que reclama, uma fidelidade angustiada, uma fidelidade cansada, uma fidelidade que está lidando com as coisas que são importantes como se não fossem nada. Quantas vezes, gente, aqui em casa eu sofri um choque de realidade, porque eu tinha uma carreira e de repente eu estava aqui em casa com meu cabelo para cima, sem conseguir, às vezes, naquele dia pentear o cabelo, com uma criança que mamava o tempo inteiro. E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Nesse lugar aqui que parece sozinho, que parece que ninguém me vê, que parece tão solitário. E o Senhor ia ministrando ao meu coração que esses leves e momentâneos sofrimentos são transitórios, são passageiros, mas o que eu estava construindo aqui, sem nenhum aplauso, sem nenhuma plateia, sem nenhum público, era para a eternidade. Era o bom propósito de Jesus Cristo, é algo que vai além de mim. É algo que não tem amor terreno, mas tem o próprio amor de Deus sendo manifestado. É para isso que o Senhor te chamou. Talvez hoje eu tenha te frustrado. Pode ser que você imagine que você ia sair daqui sabendo o que fazer da sua vida. Ou que caminho você deve escolher, né? Se você tem que ser um médico ou um pastor. Mas a realidade é que nós temos que abraçar com amor e com zelo aquilo que está nas nossas mãos. Dentro do nosso propósito com Cristo, dentro do nosso chamado, aquilo que há de vir é um mistério. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe onde Ele vai te colocar. Você não sabe o que Ele vai confiar nas tuas mãos. Você pode imaginar que vai ser por meio de uma pessoa, por meio de um cargo, de um dom, mas na realidade você não tem como saber. Porque propositalmente a vida com Deus, ela é uma vida que exige de nós fé. Exige de nós plantar, sair com lágrimas, semeando a nossa semente. Sem nenhuma garantia.
mas crendo que Ele é fiel para fazer com que nós possamos colher, não da maneira como a gente acredita que vai colher, mas da maneira como Ele quer fazer na nossa vida. Então, viver o propósito e o chamado de Deus nessa terra é pegar o essencial básico de uma vida santa, de uma vida honesta, de uma vida pura, que ama. E o amor de Deus não procura os seus próprios interesses. O amor de Deus, ele consiste em servir ao outro, e assim como nós aprendemos em Filipenses, o amor de Deus consiste em tratar a todos como sendo superiores a nós. É um nível de serviço, de entrega, de doação, que sai de nós, que sai de nós mesmos, que sai do nosso próprio egoísmo, que sai da nossa timidez. Talvez o que Deus chama você para fazer é algo que vai ter que confrontar a sua timidez. Vai ter que confrontar e vai ser desconfortável para você, assim como era para Jeremias. Era desconfortável a mensagem que ele carregava. Não era uma mensagem confortável, mas ele tinha que falar. Era aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Então você vai ter que confrontar e você vai ter que muitas vezes, na maior parte das vezes, se acostumar com o desconforto. Se acostumar com a renúncia do seu próprio eu, da sua própria vontade. Acontece que na medida em que nós obedecemos, na medida em que nós correspondemos, na medida em que aquilo que é posto em nossas mãos é cuidado, é zelado, é tratado com fidelidade, com amor do nosso coração. Na medida em que essa obediência ela vai se tornando recorrente diante de Deus, é como se nós pudéssemos entregar a Deus uma adoração verdadeira. Uma adoração em espírito e em verdade, através das obras das nossas mãos, que sobe para o Senhor como um cheiro suave e agradável. Essa semana minha mãe me lembrou de uma canção e ela falava assim, eu vou subir a montanha. E essa canção ela está em Salmos, capítulo 24, no verso 4. No verso 3, quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Então, quem é que vai subir nesse monte do Senhor? Como é que você vai subir nessa montanha que Deus preparou para você, na sua montanha? Nesse monte que é seu, que faz parte daquilo que Deus quer te entregar. Nessa montanha do Senhor para a sua vida. Você não tem curiosidade de saber como é a vista desse monte? Dessa montanha? Desse lugar que o Senhor tem preparado para você? Eu quero saber. Mas para que a gente possa chegar nessa montanha, entrar nesse lugar santo, nós precisamos ter mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas são os nossos atos, as nossas ações. Elas precisam ser livres de interesses. E o nosso coração precisa ser puro. As nossas intenções precisam ser puras. A obra das nossas mãos e a intenção do nosso coração, puros e santificados. Livre de cobiça, livre de concupiscência, livre de interesse. Nós estamos num mundo de networking em que você finge ser alguém para conseguir algum tipo de contato, para conseguir um atalho, para alcançar um lugar que talvez Deus não preparou para você. Agora, o network divino, ele é diferente. No network divino, você serve alguém que não tem reconhecimento. Você serve alguém que não pode te oferecer nada. Você se doa e você se entrega por pessoas que não podem te recompensar com nada.
Você faz o teu melhor para a tua família, escondidinho ali, sem que ninguém veja. O que uma mão sua faz, a outra não fica sabendo. Você não promove os seus feitos de servidão. Sabe aquela pessoa que quando o marido chega em casa, a mulher fala, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E o esposo fala, mas eu fiz isso, isso e isso. E um disputa com o outro para ver quem que trabalhou mais naquele dia. Não. O servir desinteressado é, eu fiz com amor, tá feito, tá entregue. Eu não vou lançar no rosto. Mas nós precisamos de algum nível de recompensa. A gente precisa que alguém vire para nós e fale, você fez, você conquistou, você chegou, você alcançou pelo teu esforço, pelo teu estudo, por aquilo que você é, por aquilo que você fez. Sabe? E aí no networking de Deus você serve desinteressado. Você trata todos como sendo superiores a você. Você ama, mesmo quando ninguém está vendo. E aí o próprio Deus, olhando a fidelidade do teu coração, Ele mesmo cria atalhos para você. Ele mesmo te eleva a esse monte, a esse lugar mais alto. Ele mesmo te coloca em lugares, Ele mesmo engrandece o teu nome. Veja o que ele diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão sai. Ele sai dele, ele sai das raízes dele, ele sai da terra dele, ele sai das seguranças dele. Vai para um lugar onde não existe ninguém ao redor que possa reconhecer ele. E o nome dele foi engrandecido. E aonde ele chegou, o nome dele foi engrandecido. Ele conquistou. Então nós precisamos de fato sair de nós mesmos. Nós precisamos de fato sair de dentro de nós. O problema é que sempre que a gente está procurando o propósito e o chamado, a gente está procurando por lugares que não vai nos exigir esforço, lugares que não vai nos exigir renúncia, lugares que não vai nos exigir entrega. A forma mais fácil de fazer e conquistar e alcançar sem que doa menos. Qual que é a maneira em que eu me entrego menos? Em que eu sou menos confrontado. Mas se você quiser vir após ele, você pegue a sua cruz e siga-o. Porque quando nós queremos salvar-nos, salvar a nossa própria vida, nós perdemos. Mas quando nós entregamos a nossa vida por amor de Cristo, nós a encontramos. Quando uma mãe se entrega pela sua família, ela encontra a vida. Quando você se entrega por essa pessoa que está aí do seu lado, pelo seu cônjuge, quando você cuida daquilo que é importante para o Senhor, você encontra a vida. Quando você se entrega pelo chamado de Deus para você, que parece tão pequeno, tão distante de tudo que você sonhou, você encontra a sua vida. Talvez até agora você não percebeu, você não notou, e você não conseguiu ouvir a voz de Deus te chamando, porque você ainda está carnal demais para entender qual é o seu chamado. Então comece com as pequenas coisas, a se santificar, a limpar a obra das suas mãos e a purificar o teu coração, que logo, logo você vai encontrar esse monte, essa montanha que é sua, que o Senhor preparou para você e para a sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui. Minha mãe comentou, precisamos fazer uso da toalha e da bacia para a lavagem dos pés. Amém. Assim como Jesus, que
veio para servir, né? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa live. Eu acredito que o Senhor falou muito ao nosso coração. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo teu infinito amor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu fardo é mais leve. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, é aquele que nos direciona, nos conduz, porque nos ama, porque sabe o que é melhor para nós. Paizinho querido, nos ensina a entregar-nos de verdade, a nos entregarmos para o teu chamado, para o teu propósito, para aquilo que está gritando ao nosso redor. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar, Senhor, com um olhar de amor. Aquilo, Senhor, que de fato é importante, que vai além de nós mesmos, que vai além da cobiça dos nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa enxergar as coisas que o Senhor valoriza. Nos santifica, nos purifica, Pai. Purifica as nossas mãos, o nosso coração, os nossos olhos, de toda cobiça, de toda concupiscência. Aumenta a nossa fé, Senhor, e nos faz crer que o Senhor sempre, sempre tem algo melhor para nós. Que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar a perseverar, a permanecer, ainda que nada faça sentido. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, a nossa mente, a fim de que nós possamos servir em amor. Porque se não tivermos esse amor, Senhor, nada do que nós podemos fazer vai ter algum tipo de utilidade, Pai. Nos quebranta, Senhor. Quebranta o nosso coração, quebranta o nosso eu, até que o nosso eu seja você, Jesus. Assim como a tua palavra diz, nós somos chamados para louvor do seu nome, para que tudo seja convertido em Cristo. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu até me lembrei de algo, as meninas comentaram aqui, a Mari, a Lide. Eu até me lembrei de algo que o Senhor ministrou no meu coração um dia. Eu estava muito angustiada. E o Senhor falou comigo que ser o centro da nossa própria vida é um fardo muito pesado de se carregar. É algo muito difícil de levar. Por isso que Ele deve ser o centro da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo tem que ser convertido em Cristo. A nossa vida é para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele. E aí quando Ele se torna o centro, aquele fardo que a gente carrega fica leve. Porque sendo Ele o centro, nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos temer o mal. Nós não precisamos nos sentir rejeitados. Sendo Ele o centro, nós podemos descansar em seu amor e apenas entregar o nosso melhor com aquilo que está na nossa mão, com o pouco que Ele já nos entregou. Então que hoje você saia dessa live e comece correspondendo às demandas mais simples da sua vida, cuidando da sua saúde, da sua família, dos seus amigos quando precisam de ajuda, da sua igreja, das pessoas ao seu redor. E certamente, quando o Senhor ver a fidelidade do seu coração, Ele vai confiar demandas ainda maiores para vocês. Um abraço, fiquem com Deus. E se você sentir de enviar essa mensagem para alguém, envie, porque é libertador. As escrituras, elas nos libertam.
Um beijo, gente, até quinta-feira, às 20 horas. E eu nem comentei, né, que eu tô toda cacheada. Eu tirei toda a parte lisa do meu cabelo, né? Que eu tinha progressiva, tirei tudo, agora eu tô natural, gente. Glória a Deus, né? Foi uma mudança radical pra mim. Não sei se vocês perceberam, mas pra mim foi uma mudança radical. Um abraço, fiquem com Deus. Até!